10, que hoje tem o título Estevão é valente por Jesus. Vamos fazer a parte de conquistando a atenção. Conquistando a atenção, nós vamos fazer um biombo e perguntar para as crianças: vocês gostariam de saber o que tem lá atrás? Aí nós poderemos botar uma escada ou um banquinho, né? Na ponta da escada. Que é para as crianças poderem subir e ver o que está lá do outro lado. Elas vão subir, vão olhar, mas nós vamos falar o seguinte para elas: ó, vocês vão olhar, mas não vão falar para ninguém o que está lá atrás, até que todas possam ver. Depois que todas tiverem visto, nós vamos perguntar a elas: então, o que foi que vocês viram lá atrás? Ah, nós vimos figuras do céu, vimos figuras de Jesus. Muito bem, criança. Hoje na nossa história, nós vamos falar sobre alguém que viu os céus abertos e viu Jesus lá no céu. Vocês também gostariam de ver Jesus pessoalmente? Hoje nós vamos aprender sobre isto. Memorizando. Marcos caiu da bicicleta e ralou todo o joelhinho. E a mamãe precisou lavar os ferimentos para poder fazer um curativo. Mas isso dói muito, né? Mas o papai ficou ao lado ali incentivando: filho, aguenta firme, que já vai passar e o papai vai levar você para passear. Realmente Marcos aguentou firme e a dor passou e o papai levou ele para passear de carro. Criança, às vezes nós passamos por escárnio, zombarias e até maus tratos por fazer o que é certo. Mas Jesus nos diz em Apocalipse 2:10: seja fiel até a morte e eu darei a você a coroa da vida. É como se Jesus estivesse ao nosso lado dizendo: filhinha, aguenta firme, logo vai passar. E eu vou levar você para o céu, onde você vai viver feliz para sempre. Crianças, tudo que passamos aqui nessa vida é passageiro, vai passar logo. Mas Jesus nos prometeu nos dar o céu, nos dar uma vida eterna, onde nós vamos ser para sempre felizes. Nós precisamos nos lembrar dessa promessa. Vamos decorar o verso? Aí nós confeccionamos coroa, né, onde está escrito parte do verso, e nós colocaremos na cabeça das crianças, todas, aí vão ficar uma ao lado da outra, e aí nós vamos falar o verso. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida, Apocalipse 2:10. E conforme nós vamos falando, nós vamos pedir para as crianças virarem, né? Uma de cada vez, vai virando, aí nós vamos falar parte do verso de cor. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida eterna. E assim por diante, até que o verso seja decorado. Segunda lição: enfrentar zombarias e escárnios e maus tratos não é fácil, mas a coroa da vida está reservada para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. A igreja dos cristãos estava crescendo bastante e os apóstolos não conseguiam atender bem a todas as pessoas devido ao crescimento da igreja. Então eles elegeram 7 pessoas, 7 homens ajudantes, que eram chamados de diáconos, para que pudessem ajudar. Esses homens eram encarregados de ajudar as viúvas, os idosos, os doentes. Entre eles estava Estevão, que era um homem bondoso, com muita fé e que pregava com muito poder, dizendo que Jesus é o Filho de Deus e que estava vivo lá no céu. Como os sacerdotes eram culpados pela morte de Jesus, eles não queriam que ninguém falasse que ele havia ressuscitado. Por isso, eles odiavam Estevão. Certo dia, Estevão estava pregando e foi preso. Neste momento da lição, nós vamos escolher uma das crianças, de preferência o maior, para que ele faça o papel de Estevão. Então, nós vamos pegar os braços dele, vamos amarrar com uma corda, uma corrente, e vamos trazer ele para frente. Aqueles homens eram tão falsos que pagavam pessoas para dizer que Estevão estava
perturbando e transgredindo, falando mal, né, da lei de Moisés. E eles eram tão falsos que quando as pessoas terminavam de falar isso, eles perguntavam: é verdade, Estevão? Você estava falando contra a lei de Moisés? O que será que Estevão fez? Será que ele ficou com medo de falar a verdade sobre Jesus? E você, ficaria com medo de falar a verdade? Ou falaria do amor de Jesus, mesmo sabendo que que eles fariam mal a você por falar de Jesus? Estevão não ficou com medo, porque o Espírito Santo o tornou corajoso. Ele levantou e começou a falar, contou como Abraão, Moisés, Davi e Salomão tinham falado sobre Jesus. Enquanto falava, o rosto dele brilhava. Neste momento, a gente pode iluminar o rosto da criança, né, que foi escolhido para ser o Estevão, com uma lanterna. Os que olhavam para ele viam o rosto dele como o rosto de anjo. Alguns tremiam de espanto e até cobriam o rosto com a mão, né, com medo daquela tão terrível visão para eles. Ele falava com tanto poder e autoridade que os inimigos ficavam sem resposta, e isso os deixou com mais raiva ainda de Estevão. E no meio do sermão, Estevão percebeu que eles estavam com muito ódio dele e queriam matá-lo. Então, ele aproveitou e falou mais diretamente: como vocês são teimosos, como vocês têm o coração endurecidos, vocês são surdos para ouvir a mensagem de Deus, vocês sempre rejeitam o Espírito Santo, assim como os pais de vocês rejeitaram. Aquilo era a mais pura verdade. O Estevão estava falando a verdade, mas o sacerdote sabia disso e ficava com tanta raiva que rangia os dentes. Será que Estevão ficou amedrontado? Você acha que Estevão ficou com medo, criança, quando viram os sacerdotes rangendo os dentes para cima deles? Não, ele amava muito a Jesus. Amava tanto a Jesus que ele continuou a falar a verdade. Sabe o que aconteceu? Ele olhou para o céu e viu Jesus. Ergueu os olhos e viu o céu aberto e a glória de Deus. E viu Jesus como se estivesse levantando para o ajudar. Ele olhou para o céu e viu Jesus de braços abertos, como se estivesse falando: fica firme, anime, fica firme, isso logo vai passar. Vai passar e eu tenho um céu para dar para você e a vida eterna. Quando Estevão contou o que estava vendo, os inimigos ficaram ainda mais irados, mais furiosos, e o agarraram e levaram para fora. Nesse momento, nós vamos pegar o menino, levar para o cantinho, né, da sala, para que ele possa ser apedrejado. Né? Vamos pegar vamos fazer algumas bolinhas de papel, né, e vamos jogar no menino. Mas Estevão, mesmo sendo apedrejado, ele não ficou com raiva. Ele sentiu amor pelas pessoas que o estavam apedrejando. E nesse momento ele levou os olhos, já não tinha mais força, porque estava sendo apedrejado, mas ele dizia: Senhor Jesus, não condene eles por este pecado. Estevão foi fiel até a morte, e a coroa da vida está reservada para ele. Que nós possamos, pelo exemplo de Estevão, permanecer também fiéis até o fim. Revisando. Agora nós vamos revisar nossa lição. Como nós vamos fazer? Nós vamos sentar as crianças em roda, né? Pode ser na cadeira ou no chão, umas do lado das outras. E dentro dessa caixinha, ou pode ser também uma cestinha, a gente vai colocar os versos, né? Como se fossem pedrinhas enroladas. E as perguntas, né? Do final da lição. E aí elas vão passando, cada um, e nós vamos cantar um corinho. Quando o corinho, de vez em quando a gente para o corinho. Quando a gente parar, com quem tiver a cestinha, ela vai pegar um dos papéis e vai ler a pergunta, né? E assim nós vamos fazer até que todas as crianças tenham respondido a uma pergunta. Aplicando.
Agora nós vamos fazer uma roda de carteiros ou carteiras, assim como se fosse uma prisão. E vamos conversar com as crianças. Vocês já foram castigados, corrigidos pelo papai ou pela mamãe quando vocês fizeram alguma coisa errada? Isso é justo, não é mesmo? Quando a gente faz uma coisa errada, a gente merece ser castigado. Agora, vocês já imaginaram ser castigado por fazer uma coisa boa, fazer o que é certo? Isso pode acontecer. Vamos fazer uma lista de coisas que Deus quer que nós façamos, coisas boas. E nós vamos dar um tempo para as crianças fazer essa lista. Mas nós podemos fazer sugestão. Por exemplo, crianças, guardar o sábado, não falar mentira, não colar na escola, não colar na prova, né? Não falar coisas feias. E aí nós vamos chamar crianças à frente, uma a uma, e vamos falar para elas escolherem fazer ou não essas coisas boas. Falando para elas que se elas escolherem fazer essas coisas boas, elas poderão ser presas. E elas escolhendo fazer o que é certo, obviamente, aí elas vão prendê-las assim dentro desse cercado, uma a uma, até que todas estejam presas. Quando todas estiverem presas, nós vamos mostrar a figura de Jesus sorrindo para elas e explicar que Jesus as ama, né? E vê os sofrimentos que as pessoas passam por amor dele. E que ele em breve virá, em breve voltará e que dará recompensa para todos os que lhe obedecerem e foram fiéis até o fim. Mas aqueles que perseguirem, não, eles não irão para lá. Esclareça que elas devem que ser fiel durante a perseguição é mostrar que nós amamos a Jesus, mostrar o quanto nós o amamos. E que realmente amamos a Jesus, já que obedecer quando tudo está muito fácil, quando tudo está normal, é fácil, né? Qualquer um faz. O difícil é obedecer durante a perseguição. Quando alguém fala para a gente não fazer o que é certo e a gente sabe o que é certo fazer, aí é mais difícil. Contando a outros. Agora nós vamos distribuir a lembrancinha para cada criança, que foi feito aqui, aproveitei o papel EVA colorido, né? Poderia ser feito com outro EVA, botando um outro enfeite, mas eu aproveitei esse que já tinha brilho, né? E vamos dizer às crianças, muitas pessoas enfrentam muitas dificuldades para ser fiel a Jesus. Mas a promessa dele não irá falhar, de que ele voltará e a coroa da vida eterna está reservada para todos aqueles que forem fiéis até o fim. Nós podemos aproveitar essa oportunidade hoje à tarde, durante a semana, falarmos de Jesus, de como ser fiel a Jesus, para falar para outras pessoas, né? Como sermos fiéis a Jesus. Vamos distribuir para que elas possam colorir e levar.